Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 8. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 8. Aleluia. Vamos lá, queridos. Vem para cá, se assente, aquieta-te, segura o anjo. Todo mundo encontrou? Ontem nós terminamos, pelo menos da minha parte, falando acerca esse mergulho na nossa identidade, nosso propósito, e isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Hoje eu quero falar um pouco, eu quero entrar num assunto e depois ligar outro, porque eu creio que assim, queremos concluir essa parte aqui. Porque a noite é a celebração, né, pastor? A noite é a celebração, né? Terminamos aqui. E eu queria concluir nesse sentido, porque essa imersão, quando a gente colocou esse congresso, esse ajuntamento, essa conferência da nossa rede, eu tenho trabalhado durante essa temporada, principalmente desde 2019, que eu entendi um assunto de edificar, o que é edificar o reino e o que é edificar o meu reino na estrutura do reino. E esse é o problema. Muitas vezes nós edificamos o nosso reino com o nome de reino de Deus, usando o reino de Deus. Vamos ter, é válido, é válido, entre aspas, tem lucros nisso, mas não é o ideal. Veja só, o apóstolo Paulo, a gente já entra nesse texto, o apóstolo Paulo, ele nos diz que podemos edificar sobre o fundamento que é Cristo, podemos edificar com madeira, palha e feno, ou com pedras preciosas, ouro e prata. Veja a diferença disso. Madeira, palha e feno, quando colocado no fogo, se queima. Pedras preciosas, ouro e prata, quando colocado no fogo, se purifica. E o Senhor disse que nos últimos dias, tudo que você fizer, vai ser colocado no fogo. Entendeu? Imagine a cena, você chega diante de Deus no juízo final, com 5 bitrem, cheio de obra, e o Senhor fala: uau, faz um favor, meu filho, joga no fogo para nós, rapidão. E é isso que a luta está dizendo, o que sobrar é o teu galardão. Entendeu o fato? Não é o que eu fiz. Fala pro teu irmão, não é o que eu fiz, é o que sobrar do que eu fiz. Então é esse o problema, o que eu faço para a eternidade e o que eu faço para Deus, mas que se move somente no campo terra. Por isso que eu digo, às vezes eu falo assim, mas meu Deus, tudo que eu faço, mesmo para mim, é válido? Em tese, conta-se como obra, mas o problema é que ela não conta-se como galardão. E aqui está o problema, conta-se como obra, mas não conta-se como recompensa para a eternidade. E é esse ponto que nós estamos ao longo do tempo fazendo essa purificação, essa limpeza, para que possamos chegar diante de Deus com muitas sobras. Amém? Chacoalha o teu irmão e fala assim: você terá uma boa ressurreição, meu irmão.
não sei se você entende isso. Mas quando você vai para o livro de Hebreus, eles dizem assim: e eles aguardavam uma boa ressurreição. Nesse mesmo texto do apóstolo Paulo, ele diz assim, que tem muitos que vão entrar na eternidade como pelo fogo. Quem já assistiu o filme de Indiana Jones aqui? Levanta a mão. Sabe aquele momento que a caverna está fechando, aquela pedra está vindo, aquela porta está fazendo, e ele passa assim, rolando assim, que deixa até um pedaço da roupa? Tem muitos que vai para o céu assim. Sabe aquele negócio? Ufa, quase. Mas esse é o fato, querido. Eu não quero ir para o céu quase. Desculpa a palavra. Isso é mediocridade. Sabe aquele negócio que eu passei de ano na média? Que eu fiz na média? É assim, quase reprovei. Quase, meu irmão. Para Deus não existe. Não existe quase grávido. Não existe quase gol. Não existe quase salvo. Nós temos que passar com uma boa ressurreição. O que nós estamos preparando são cidadãos do reino que ressuscitarão com uma boa ressurreição. Serão aqueles que reinarão com Cristo. Amém? Essa turma está aqui? Amém? Amém? Ontem falamos então dessa palavra paternal e entramos nisso daqui e você fala assim: meu Deus, o que tem a ver? Mas vamos lá, tem tudo a ver. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse na terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiro da mesma promessa. Pois eles esperavam a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como a estrela do céu, incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nos de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Segura até aqui, a gente vai até o 22, mas vamos por aqui. Veja só, irmãos, nós começamos a ver então a vida dos patriarcas. Quando nós olhamos Hebreus 11, do 8 ao 22, ele vai estar falando de Abraão, Isaque e Jacó. Os que nós chamamos patriarca. E deixa eu te fazer uma pergunta: o que fez desses homens patriarca? Se você parar para pensar, nenhum deles foi diferente de nós. Nenhum deles foram homens santos angelicais. Foram homens problemáticos. Hoje eu comentava um pouco, a pastora Arlene, um pouco sobre isso. Irmão, você já parou para pensar a frouxidão de Abraão? Um homem que não garantia segurança para a própria esposa, que o próprio Deus teve que livrar Sara da cama dos faraós. Já parou para pensar nisso? Que se não fosse Deus intervir, meu irmão, vários faraós tinham pego Sara. Já parou para pensar nisso? Um homem que tinha medo de morrer, por isso entregava a esposa para dormir com homens, e Deus que não deixava. Imagine esse homem ser considerado o pai da fé. Isaque.
que também do mesmo modelo replicou o modelo do seu pai. Jacó, meu irmão, ele não tinha problema, ele era o problema em pessoa. Pensa um cara malandro, meu irmão, um cara totalmente voltado a essa pegada de dar um jeitinho, pega aqui, faz aqui, lança ali, pá, aquele negócio todo. Mas o que fizeram esses homens, pessoas? Eu amo. Volta o último versículo. Vê o 15. Deixa eu ver se foi do 15. Não, vê o 17. Deixa eu pegar aqui. Nem sei onde está. Que diz que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Verso 16. Viu 16? É 16 mesmo, né? É isso. Eu estava lá. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor. E isso é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonhou de ser chamado Deus dele. Deixa eu te falar. Não seria muito melhor Deus se apresentar dizendo: eu sou o Deus dos céus e da terra? Não seria mais vantajoso Deus chegar e falar assim: eu sou Deus que criou todas as coisas? Como Deus se apresentou para Moisés: eu sou o que sou. Agora, como que Deus apresentava-se? Eu sou o Deus de Abraão. Gente, você conseguiu entender que esses homens chegaram num nível de fé ou de crer em Deus, que o próprio Deus usa eles como referência do seu poder? Eita. Você está vendo Isaac, você está vendo Jacó, você está vendo Abraão? Eu sou o Deus deles. Meu irmão, uma coisa é você falar que você tem Deus como Deus, outra coisa é Deus falar que tem você como filho. Muda um pouquinho, né? Vamos lá, eu chegar e falar assim: eu conheço o governador de Minas. Agora o governador falar assim: rapaz, eu conheço o Éder. É ou não é diferente? O próprio Deus estava dando testemunho: eu sou o Deus desses homens. Mas o que fizeram esses homens diferente? Esse é o ponto. E depois nós vamos entrar nessa questão, porque a importância desse mergulho na identidade paternal, não de um pai espiritual, mas dessa figura do eterno. O Senhor, ele disse que esses homens foram homens de fé, homens que não se amedrontaram. E o que fez com que esses homens não se amedrontassem? Uma coisa, uma palavra se repete do começo ao fim, do verso 8 ao 22. Volta lá de novo no 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra, como se estivesse na terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, o herdeiro da mesma? Pois esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que tinha feito a... Então diga comigo: minha fé tem que estar pautado em uma promessa. Essa é a base de todos os homens que caminharam e fizeram a diferença. Uma promessa. Preste atenção. Peguei o final da mensagem, e a coisa que estava sendo, pelo menos no final, são as estruturas ideológicas. Uma palavra final que ela usou, não peguei a mensagem inteira, mas quebrar as estruturas mentais.
Irmãos, o que é considerado uma fé hoje? A fé nós consideramos um bom pensamento. Para essa humanidade, para essa geração, ter fé é você ter um bom pensamento. Então, se você tiver um sonho e perseguir esse sonho, você tem fé. Mas isso não é fé. Isso é humanismo. Então, se eu repetir 3 vezes, eu quero, pronto. Isso não é fé, isso é a lei da atração. Por que muitas pessoas retrocedem na sua caminhada? Porque eles estão olhando um sonho, mas um sonho pode se tornar um pesadelo. E depois que esse sonho se tornar um pesadelo, eu continuo perseguindo esse sonho? Óbvio que não. Eu abandono de imediato. Eu posso perseguir um desejo e considerar isso como fé. Eu tenho um desejo ardente de ser alguém em Deus, amém? Então, se eu quero ser algo em Deus, logo Deus vai me ajudar, amém? Mas e quando o próprio Deus te coloca no deserto? Esse desejo vai embora. E já não queremos mais perseguir esse desejo, porque já não é muito bom esse desejo. Então a fé dessa geração é uma fé pautada naquilo que eu busco e não na promessa que eu persigo. Veja só, esses homens de nenhuma hipótese caminharam pensando algo que eles desejariam, mas eles andaram a vida inteira em torno de uma palavra de quem o prometeu. Eles caminharam olhando para isso, e é nisso que eles fixaram toda a sua caminhada. Quando nós entramos no versículo 17, é muito interessante, que ele diz assim: pela fé Abraão ofereceu o seu filho como sacrifício. Por quê? Olha lá no 17. Pela fé, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido. Então veja só, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. 18. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será gerada. Espera aí. Então veja só, você acha que Abraão simplesmente foi no impulso oferecer Isaque? Ah, Deus está pedindo. Você acha que foi isso? Vamos para o escrito bíblico. Abraão pega o seu filho e diz: eu vou com o menino oferecer sacrifício, e depois voltaremos. Por que voltaremos? Por que tanta convicção que voltaremos? Ele não estava convicto em um pensamento positivo, ele estava convicto em uma promessa. Meu irmão, Deus disse que é através de Isaque que vem a descendência. Você entendeu por que Deus foi específico? Se ele tivesse dito, é através de um filho virá a tua descendência, aí, meu irmão, então eu vou sacrificar esse, ou será que eu posso sacrificar esse, ou será, não, através de Isaque virá a sua descendência. Há uma promessa. Então ele diz o seguinte: eu vou e volto. Meu irmão, se eu cortar a cabeça desse menino, Deus cola de novo. Se eu botar fogo, Deus ressurge ele. Não interessa o que eu faço, há uma promessa sobre esse menino, e nada será fora da tua promessa. Então eu te entrego. Você entendeu que a fé está pautada debaixo de uma promessa? Eu volto para a pergunta de ontem: qual é a voz de Deus para a sua vida? Você entende que por causa dessa ausência concreta e específica de uma direção, nós retrocedemos? Você pode sacudir o teu irmão e dizer: é por causa da inconstância e do esquecimento da promessa que você tenta retroceder. Só por causa disso.
Você só retrocede quando você esquece quem te prometeu. Agora preste atenção. Olha o que ele diz aqui. Isso para mim é muito interessante. Em vários livros proféticos, o Senhor aponta uma questão, e a questão sempre é a mesma. Ele diz: eu não mudo, não minto e não sou filho de homem para voltar atrás. Por que Deus sempre reafirma isso? Porque Deus faz questão de dizer: sou imutável. Vamos lá, irmãos? Por que Deus deixa claro em diversas partes das Escrituras: eu não mudo? Alguém tem dúvida que Deus não é Deus? Mas por que Deus fala isso? Exatamente por causa da promessa. Porque preste atenção, se eu não posso confiar 100%, eu não vou seguir. Te explico melhor. Imagine eu chegar para você e falar assim: irmão, vamos para Comodoro, talvez eu esteja lá. Você andaria 2.600 quilômetros? Não, vai lá em Comodoro, dia 15 de outubro, talvez eu esteja lá. Meu irmão, vou não, hein? Deixa um dia que você estiver lá, aí eu vou. O dia que você tiver, você me avisa o dia que você tiver certeza. Por que Deus diz: tenha certeza em mim, o que eu te prometi nunca vai ser mudado, e não vai ser em hipótese nenhuma revisto isso. Se eu falei, essa palavra permanece firme por toda a eternidade, não importa o que acontecer, essa promessa é imutável. Porque eu preciso confiar em algo. Então diga: minha fé não está pautada em um bom sentimento, mas na promessa de alguém que não muda. Agora preste atenção nisso. Quem crê que Deus sabe de todas as coisas? De novo, vocês não me convenceram não. Quem crê que Deus sabe de todas as coisas? Aqui está a tua vida. Começo da tua vida. De novo. Aqui está o fim da sua vida. Vou pegar mais uma só. E aqui foi a hora que Deus te chamou. Quem crê que Deus está aqui? Quem crê que Deus está aqui? Logo Deus já viu toda a tua história. E por que Ele te chamou aqui? Se Ele já viu toda a tua história? Ai, rapaz, eu não sei. Já fiz tanta coisa. Mas Deus já não te conhecia? Então eu posso fazer tudo? Não, querido, eu estou dizendo que quando Ele fez essa promessa para você, Ele já tinha calculado o risco e já tinha visto toda a tua vida. Compensa te chamar. Como essa promessa vai ser válida? Só não retroceda, continue crendo. Olha, irmão, isso daqui para mim é o mais auge. Só continue olhando para entender que quando você chegar aqui, Deus está aqui com a tua recompensa. Só isso. Isso é fé. É saber que tudo que eu fizer no sentido não é minha vida relaxada, não, é que eu vou perseguir, às vezes eu vou tropeçar, mas eu vou prosseguir, e quando eu chegar no fim, o meu Deus está lá, me galardoando por todas essas coisas, porque eu creio naquele que me prometeu.
Esses homens foram homens de fé, porque eles estavam olhando sempre aqui. Eu estou aqui, mas o meu final é lá. Veja o que os escritores de Hebreus dizem. O escritor de Hebreus disse: mesmo quando eles chegaram na pátria, eles não se contentaram com essa pátria, porque eles criam que na verdade a pátria que Deus chamou eles é a pátria onde Deus é o arquiteto. Eles estavam indo para Canaã, mas eles sabiam que na verdade não era em Canaã que eles ficariam. No ponto quando José, ele morre, ele diz, fala o seguinte: nós vamos para uma terra e nós ressuscitaremos nos últimos dias. Por isso, leve os meus ossos para mim. Meu irmão, se esse homem não estivesse esperando a pátria superior, ele podia falar, enterra no Egito mesmo. Não, nós ressuscitaremos. Então o que esse homem perseguia não era Canaã. O que esse homem perseguia era a ressurreição para uma pátria superior. Mais uma vez eu vou dizer isso para você. Qual foi a palavra de Deus para a sua vida? Todas as vezes que eu perco essa voz e ofusco a minha visão, eu quero retroceder, porque não tem mais o que seguir. Por que a nossa vida se torna sem graça, irmãos? Se você parar para pensar, olha a vida de Salomão. Na vida de Salomão a gente tem o começo, quando ele é chamado por Deus, e o final. Provérbios, Eclesiastes, é o final da vida dele. É o velho pregador. Mas você já parou para pensar no meio da vida de Salomão? Gente, o meio da vida de Salomão foi um regaço. No entanto, que aqueles que gostam de batalha espiritual há de concordar comigo que todas as práticas de magia é feito através dos ensinos de Salomão. Você sabia disso? Tudo. Quando você pega a alta magia, meu irmão, a alta magia mesmo, o satanismo pesado, eles seguem dois escritos, as chaves de Salomão maior e menor. Porque o cara foi tão perverso, ele se afundou em tantas coisas, e aí ele chega em Eclesiastes, ele usa um ditado que ele diz assim: tudo é vaidade e correr atrás do vento. A gente pensa que Salomão, ele é um cara chato e desgostoso com a vida, né? Vaidade. É vaidade. Mas vamos ver um pouquinho de Salomão. Ele diz assim: meu irmão, chegou uma época da minha vida, chegou numa época, meu irmão, que eu falei, eu vou trabalhar. Mas o cara trabalhou tanto, construiu, edificou, fez. Ele chegou no fim de tudo isso e falou assim: para que eu estou fazendo isso? Quem já leu Eclesiastes aqui? Levanta a mão. Ele chega e fala assim: olha, eu fiquei confuso, porque eu estou fazendo tudo isso, edificando bosque, casas, jardins, mas o mesmo buraco que eu vou é o mesmo buraco do preguiçoso, que não está fazendo nada. Cara, não tem sentido isso. Isso tudo é vaidade. Você quer saber do negócio, meu irmão? Eu vou para farra. E o cara soube ir para farra, gente. Venhamos e convenhamos, o cara foi para farra mesmo. E ele foi e falou: olha, meu irmão, eu peguei todas as mulheres que eu queria, eu curti tudo que eu queria curtir. Cheguei no final disso, isso não é vaidade. Você quer saber do negócio? Eu vou estudar. Eu vou adquirir sabedoria. Ele foi. Chegou no final disso tudo? O que ele estava dizendo? Gente, eu fiz tudo que um homem possa querer fazer. Tudo o que uma pessoa anseia fazer, eu fiz. E cheguei no fim de tudo isso e vi que nada disso satisfaz o coração de um homem. Isso não é o que nos realiza. Eu entendi que é a eternidade que nos realiza. É aqui que está o nosso ponto. Então voltamos para cá.
Observe esse cenário. O que eu quero, depois desses tempos que nós estamos ensinando, não é ter alguém místico, mas é ter alguém centrado em uma promessa, que vá edificar segundo a eternidade, e não segundo aquilo que é temporal. Lembra que a gente começou falando aqui, irmãos, eu posso edificar as coisas temporais em cima da rocha que é eterna, mas no final de tudo vai sobrar o quê? O que é eterno. Pois bem, veja, falamos acerca dessa figura paternal. Começamos aqui, o começo da nossa história, e ontem eu estava comentando isso. Qual é o problema de hoje nós trabalharmos cura de alma? Toda ferida começa na figura paternal, amém? A gente sabe disso, amém? Amém? Amém. Começa ou não começa na figura de um pai, de uma mãe? Aí a gente vem trabalhando cura, vamos trabalhando cura, trabalhamos cura, curou! Você perdoou o teu pai, você perdoou a tua mãe, você perdoou o teu tio, você perdoou o abusador, você perdoou, está perdoado, estou curado, amém! Acabou aí? Não, porque agora você precisa ser cheio. E esse é o problema. Paternidade não se resolve com cura, paternidade se resolve com enchimento. Eu preciso encher essa vida que está vazia de validação, essa vida que está vazia de palavra, essa vida que está vazia de propósito, essa vida que está vazia de promessa. Eu estou curado, mas eu estou vazio. E eu continuo fazendo o quê? Procurando um destino. Aí eu começo aqui. Eu estou seguindo. Mas está muito difícil. Eu vou seguir. Mas tem muita luta. Então eu vou para cá. Não foi legal. Então eu volto para cá. Quando passa 40 anos da minha vida, onde eu estou? E aí a gente olha para Deus e diz: é porque Deus não me escolheu. É porque Deus não... Lembra da palavra de ontem? Porque Deus tem os seus preferidos. Você tem que ser cheio do Pai. Seja cheio, por isso mergulhe e seja imerso nessa paternidade. Começa-se com a cura. Eu não estou invalidando isso, pelo amor de Deus. A gente começa pela cura dos nossos traumas, mas só terminamos quando fomos cheios. Chacoalha o teu irmão e diz: seja cheio, meu irmão. Mais uma vez, seja cheio. Agora preste atenção nisso. Agora coloca-se uma pessoa que está curada. Por isso que eu estou dizendo, eu estou edificando em cima de Cristo, eu estou curado, mas eu não estou cheio. Quem não está cheio, ele precisa fazer o quê? Tudo bem, mas e se eu não me encher? E como que é a vida de um vazio? Como é a vida de um vazio, irmão? Mas tem alguém, tem como um carro andar com um tanque vazio? Então não existe vazio, irmão. Hã? Veja só. Qual é o problema? Que eu vou pegando combustível temporal. Eu encho a minha vida com um combustível curto, dá aquela explosão, e daqui a pouco dou aquela explosão, daqui a pouco eu estou andando só na banguela, né? Quem já andou com pouco combustível sabe disso, né? Solta na banguela. Como que chama aqui? Aqui é a banguela também? Solta na banguela, meu irmão. E tem gente, já viu aquela pessoa, tirando nós aqui, que só anda no empurrão? É de culto em culto, de congresso em congresso.
A pessoa vai, meu irmão, sacode ele, dá uns 4 rabos de arraia, uns 5 tapas, agora vai! Semana que vem dá como? Aí você levanta, meu irmão, você pode, você consegue. Instituto Universal Brasileiro, quem quer consegue, vai lá, vai. Daqui a pouco, vazio. Por que nós estamos andando de pouco em pouco? Porque eu estou vazio. Eu estou curado, mas eu estou vazio. Por isso o combustível que eu tenho são combustíveis rápidos, que queimam rápido e não dura para a eternidade. Madeira, palha e feno. Tudo isso é instantâneo. E você viu que madeira, palha e feno, principalmente palha e feno, gente, é muito rápido. Agora veja isso daqui. Vamos chegar nas egrégoras. Uma pessoa que está curada, estou aqui, meu nascimento, meu propósito, estou curado, recebi meu chamado, mas eu não estou cheio. Eu vou começar a caminhar olhando para o Senhor, mas eu estou vazio. As motivações que eu vou gerar aqui, nessa etapa da minha vida, vão ser motivações que apontam para o Senhor, mas ao mesmo tempo preenche a minha alma. Olha o problema desse negócio. Eu preciso fazer algo para o Senhor, mas ao mesmo tempo isso precisa satisfazer a minha alma. Então eu estou fazendo para a eternidade, mas ao mesmo ponto levantando os meus próprios ídolos. Eu estou fazendo para Deus, mas nessa caminhada que eu estou fazendo para Deus, eu estou me satisfazendo com isso. Então, no fundo, é uma palavra que muitos usaram durante o avivamento profético, é ter prazer com a noiva de Cristo. Já viu essa palavra? As pessoas têm prazer com a noiva de Cristo. Veja só, o Senhor nos chama como eunucos. Você viu quem que é um eunuco? O eunuco, ele preparava a mulher do rei, via a mulher do rei desnuda, tinha contato com a mulher do rei, mas nunca poderia ter prazer com a mulher do rei, porque a mulher era do rei. Você já viu que nós somos como eunucos? Nós cuidamos da esposa de Cristo, nós vemos até a nudez dessa esposa, preparamos ela para o encontro. Mas você já viu que tem gente que se apaixona tanto pela mulher de Cristo que acaba querendo ficar com ela? Fala para o irmão, seja eunuco, pelo amor de Deus. Você não pode se satisfazer com a mulher que não é tua, com a mulher de Cristo. Então veja só o fato aqui, preste atenção nisso. O que é uma egrégora? O que é isso? Vamos para Gênesis. Deus criou o espírito, Deus formou o corpo, e Deus soprou um dentro do outro, e o homem passa a ser uma alma. Diga comigo: cria o espírito, forma um corpo e ativa uma alma. Gente, a alma não tem nem começo nem fim. A alma, ela é ativada. A alma não foi criada, a alma não foi formada, a alma não teve, a alma simplesmente é um poder de ativação. Aonde eu quero chegar? Você sabia que você pode criar uma alma aonde você quiser? Você sabia que essa alma pode ser criada e tomar o lugar do Espírito Santo? Hoje já é muito comum ser usado isso. Eu não estou dizendo que isso é de Deus, eu estou dizendo que isso é um subterfúgio que tem sido usado em muitos lugares. Existe um lugar de uma igreja específica, que não cito o nome, mas
que hoje eles começam assim, eles dão a mão e dizem assim: irmãos, vamos ativar a egrégora desse lugar. E ativam a egrégora. O que é uma egrégora? Uma alma ativada, e essa alma passa a ter vida própria, ou seja, esse grupo passa a ter vida própria. Como que eu formo uma alma? Diga comigo: um espírito e um corpo. Pois bem, Deus sopra a vida num corpo, então você com a tua alma é vivo, e as tuas feridas, Ele passa então a dar uma energia para dentro de uma estrutura. Vou ser um pouco mais claro para você. Olha essa estrutura: Casa do Oleiro. Ministério, é Ministério Apostólico Casa do Oleiro? Igreja ou ministério? Igreja Apostólica Casa do Oleiro. A Igreja Apostólica Casa do Oleiro é o quê? Quem é da Casa do Oleiro aqui? Levanta a mão. Aqui está a Igreja Apostólica Casa do Oleiro. É vocês, amém? Isso daqui é o quê? Vamos lá. Qual que é a essência da Casa do Oleiro? Vocês. Igual que é o corpo da Casa do Oleiro? O prédio. Amém? Entenderam? Agora imagine isso daqui. De repente, pastor Tigrão decepciona. Não, tá bom isso aqui, senão daqui a pouco eu tô assim, ó. Não, tá bom. Veja só, de repente o pastor Tigre, decepcionado com a antiga igreja, ele fala: agora vocês vão ver. Vocês me viram passar na prova e não me ajudou. Quando eu estiver na minha glória, vão se arrepender, porque a minha vingança vai ter sabor de mel. Quer dizer, a minha vitória. Quem já viu um filme assim? Aí a gente começa o seguinte, ó, você quer ver? Menosprezaram a gente. Imagine eu aqui no lugar do pastor Tigrão. Eu sou o líder aqui. Menosprezaram a gente. Falaram do nosso chamado. Mas vocês vão ver. Nós vamos conseguir e vamos construir o palácio para Jesus. A nossa igreja vai ser a melhor igreja de Caratinga. Nós vamos tomar a cidade para Jesus e vai ser do Ministério Apostólico Casa do Oleiro. Quem já viu essa história em outro planeta? E aí a gente vai inflando. Peraí, meu irmão, eu estou fazendo para Deus ou não estou? Estou. Mas no meio disso eu estou levantando o quê? Eu estou levantando uma estrutura que valida a minha ferida. Vocês vão ver quando a gente crescer, meu irmão, as pessoas vão ver que Deus está com a gente. Vamos! Aí um monte de gente atrás, levantando a Babilônia. Vamos! Torre de Babel, Torre de Babel. Vamos. E a gente começa a construir, quando a gente começa a construir esse nome, esse império, a gente começa a construir essa coisa gigantesca, porque isso vai validar e tornar o nosso nome grande. Eu estou fazendo para Deus? Estou, mas quem que está crescendo junto com isso? A minha estrutura. Quando eu pego esse espírito de mágoa, junto com uma estrutura religiosa, eu crio o quê? Uma alma. A alma, como chama aqui o símbolo? É igreja Iaco. A alma da Iaco. Como que eu sei que uma igreja tem uma egrégora? É simples. Todo mundo só sente Deus lá dentro. Rapaz, não sei o que é, gente, mas eu chego na igreja e me dá um arrepio. Cara, que lugar!
Você entende que o lugar passa a ter uma unção específica? Então significa que a alma desse lugar está ativada. E as pessoas começam a se mover ministerialmente só naquele lugar. Saiu daqui, eu não tenho Deus. Saí daqui, Deus não fala comigo. Mas quando eu chego naquele lugar, meu irmão, o manto desce. Quem já viu em outro planeta isso? Você entende que a alma daquele lugar foi ativada e aquela alma começa a substituir o poder do Espírito. O Espírito já não está mais ali, mas é a alma que está fazendo. Sabe quando a gente começou a entender? Na verdade, o apóstolo José que nos ensinou isso. Ele disse que um dia ele chegou num ministério bem grande mesmo. E a hora que ele chegou, meu irmão, tinha uns seres que voavam para um lado e para o outro. Seres coloridos que voavam na adoração, assim, a coisa mais linda. Mas ele olhou e falou: cara, isso não é anjo, mas também não é demônio. O que é isso? Não é um anjo, mas também não é um demônio. E aí que ele foi começar a ver que na verdade isso era uma alma ativada da própria igreja, a egrégora. Depois, meu irmão, tudo começa a se mover em torno do prédio da igreja, das estruturas da igreja. Irmão, você tem que servir Jesus. Para quê? Para que a igreja cresça. Irmão, você tem que fazer para quê? Para que a igreja cresça. Mas a igreja, querido, não é a igreja de Cristo, é a igreja estrutura. Nós temos que fazer com que essa estrutura seja célebre. Então, quando nós temos um homem que ele está com a tua alma, um homem que não está cheio dessa figura paternal, ela recebe o seu chamado, mas quando ele caminha para Deus, ele vai construir todas as estruturas gregárias. E aí daqui a pouco você vai ver. Vamos lá, nomes de igreja aqui: Brado dos Leões, vamos lá, Comunidade de Adoradores, Igreja Metodista, Congregacional, IACO, outras, vamos lá, Nova Aliança, Lar, Aliança Eterna, Projeto Ágape. Todas essas igrejas trabalham para Jesus ou não? Sim. Mas por que a gente não consegue andar junto? Gente, vamos lá. Se a gente trabalha para mesmo Jesus, por que a gente não consegue andar junto? Porque no fundo estamos edificando junto o meu reino. E se o meu reino confronta com o teu reino, a gente bota um limite, irmão. A gente é irmão, mas não entra no meu reino, porque aqui quem manda é eu. Entendeu? Aqui quem governa é eu, meu irmão. Se você entrar aqui eu te expulso. Aí tem guerra. Você entendeu que deveria ser diferente o negócio? E por que a gente não age diferente? Porque na verdade cada igreja tem instituído as suas almas, e essas almas conflitam uma com a outra, e nós precisamos então continuar célebre, continuar crescendo, continuar sendo mega, continuar sendo power. E aí está o problema: quando nós edificamos, aí a gente vai de congresso em congresso, de lugar em lugar, de evento em evento, mas as coisas não progridem. Igrejas estão crescendo, mas o reino não está avançando. Por quê? Porque não estamos sendo cheios da voz paternal. Esse é o ponto que eu quero concluir com vocês. Irmãos, eu como apóstolo, a minha maior visão é ver uma igreja que caminha nos fundamentos de Cristo, expandindo esse reino, e não importa a placa que estamos. Eu não digo que nós não precisamos ter placa, precisamos ter uma identificação. Você tem um sobrenome, veja só, o teu nome é a tua identidade. E o teu sobrenome? De onde você veio? Eu sou o Éder, que vim da família Gregório. Eu não sou contra uma placa de igreja, eu sou contra essa igreja, essa placa ter uma alma própria.
porque isso faz com que a gente passe a não ser mais irmãos, mas passe a gente ser inimigos e combater um contra o outro. O que eu quero é que o Senhor te encha de tal maneira, com o espírito de paternidade, a ponto você prosseguir com uma visão, e essa visão é do reino. Essa visão é para que o reino expanda, e se nesse momento o reino expandir significa que eu tenho que recuar, eu vou recuar para que o outro cresça. Sabe qual que é o negócio, irmãos? Eu sempre costumo usar essa referência de João e Pedro. Os dois estavam indo para o templo orar, e tinha um paralítico. Quem já viu as curas de João? Quem já viu João manifestando cura? Qual o texto bíblico que fala que João orou por alguém e a pessoa foi curada? Eu sei que era curado porque o Senhor disse que soprou e eles saíram curando. Então, por ali eu creio que ele deve ter curado alguém. Mas quem já viu textos falando da cura de Pedro? Vários. Meu irmão, até a sombra do homem curava. Estava Pedro e João caminhando, paralítico. Quem que toma a frente? João? Deixa comigo, Pedrão. Meu irmão, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Vai lá, mano, esse negócio é com você. Vai lá, ora lá pro homem lá. Você não vê João no negócio, cara. João é como que fala assim, deixa eu ficar na minha aqui, que o meu negócio é outro. Vai lá, cara. Manifesta isso. Libera o que está dentro de você. O que nos impede de sermos efetivos como igreja? Preste atenção, queridos, a maioria aqui tem um ministério, tem uma liderança. O que nos impede de sermos efetivos é que quando você começa a crescer, o meu vazio começa a gritar dentro de mim. Por que ele está crescendo e eu não? Por que ele está avançando e eu não? Porque ele está fazendo e porque Deus está usando ele e eu não. Querido, porque naquele momento compete que o reino cresça e não você apareça. Amém. Chacoalha o teu irmão e diz, meu irmão, pelo amor de Deus, seja cheio. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pensa que é fácil isso? É bonito a gente pregar isso aqui, mas não é fácil não. Hoje eu vivo isso. Irmãos, eu falo com toda a categoria, é difícil. Sabe, às vezes você pega alguém que estava no caco, lama, aí você discipula, você faz tal, e daqui a pouco essa pessoa vai assim, ó. E o povo é ninja para fazer isso. Daqui a pouco essa pessoa começa a crescer, aí eles começam a cantar musiquinha. Vou fazer um exemplo aqui. Hoje o pastor Cassiano está indo, está fazendo tal. Aí começa a cantar musiquinha. O apóstolo matou 1000, pastor Cassiano matou 10.000. O apóstolo matou 1000, pastor Cassiano matou 10.000. Aí você começa. Você não sabe quem era o Cassiano, meu irmão. Bagaço que ele era. Entendeu? Aí eu começo a me sentir ameaçado. Não, você acha que isso é fácil? Não é. Eu estou dizendo hoje como líder. Não, às vezes eu vejo os filhos que o Senhor tem dado de despontar e as pessoas fazendo, cara, de vez em quando começam assim, esse aqui negócio, cala a boca, alma. Quietinho. Porque eu sei que isso daqui é de Deus e precisa. Irmãos, se você não tem cruz, você começa a sabotar os filhos. Isso não adianta você dizer que isso não vai acontecer com você. Isso porque os filhos começam a apontar e toda a tua humanidade vai começar a querer reclamar, mas é a cruz que faz com que você fique quietinho e continue dizendo, é isso aí, cresça. É isso aí, cresça. É isso aí, vai. Entendeu? Sabe o que eu estou dizendo? Que é aqui que muitos desaparecem.
É aqui que começa o canibalismo gospel. Quando a gente começa a ver as pessoas avançando e você não consegue se alegrar com o avançar do outro, porque a nossa visão já não está mais na eternidade. Nossa visão está no meu reino que eu estou construindo. Fala, teu irmão, não é fácil, mas é possível você se alegrar com a vitória de um filho. Isso daqui começa dentro da família. Você está preparado para ver teu filho crescer mais do que você? É óbvio, apóstolo. Você já viu ele crescendo mais do que você? Se você não viu ainda, então não é óbvio, irmão. Quando você começa a ver teu filho te substituir e você se tornar inútil, duvido ser óbvio. Sabe qual que é o ponto chave de tudo? De uma pessoa cheia de paternidade? É quando você se tornar inútil e você se alegrar com isso. Esse é teu sonho de consumo, se tornar inútil. Amém? Pode falar. Hable. Sem querer contar uma coisa, mas isso que ela disse, eu tive que cantar uma noite ano passado, com uma ovelha nossa, onde o Senhor me colocou sobre uma moto. Sempre que eu pilotando moto do carro, o cara sai, e o Senhor me colocou uma moto sobre a estrada. Está filmando ali. E eu estava na garupa. Geralmente eu gosto muito de pilotar moto. E ele, o vento batia sobre o meu cabelo, o cabelo dela, e o Senhor falou para ela: sabe por que você está na garupa? Porque é a intenção do chamado dela. Disse para ela que se ela viesse terminar, o ministério dela vai além do que eu te dei. Eu cheguei assim, amanhã. Todo Deus já me conhece e logo me deu uma vez sobre a visão. Ao apontar, não toque nada na sua casa. Eu quero que você vá para a casa dela. Quando eu cheguei lá, eu tinha ganhado o bebê, aí ela estava calmozinha na habitação. Então, logo, esse que foi 7 pouco da manhã. Eu toquei rápido, deu vontade de arrumar minha casa, mas eu falei: não, vamos obedecer. Não toque nada na sua casa. Imediatamente eu fui para a casa dela e quando a porta se abriu, ela desaposta. Porque era muito difícil quando ela estava passando, o Senhor tinha algo ali diferente. Sentei com ela, conversei com ela e disse: o Senhor tem algo mais para você. E disse que se você vier no treinamento, o seu chamado vai além do que ele deu no convite. Amém? Então isso testifica muito, mas foi com muita alegria que eu fui lá dizer: olha aqui, você vai além do que Deus deu. Amém? É assim, nós temos que torcer pelas pessoas. E além não tem problema algum. Amém? Isso é somar, isso é criança, isso é ajuda, ela ajuda a avançar. É ousadia diante do meio de Deus. Amém? Veja só. Por que eu estou tocando esse assunto? Porque estamos em um tempo que estamos falando de uma rede apostólica, estamos ativando os filhos e posicionando para o propósito. Eu fiz parte de uma rede fabulosa. Meu começo no apostólico foi parte de uma rede fabulosa, de uma pessoa fantástica em Deus. Mas em um momento eu fui ceifado disso. E ceifado porque começaram a cantar essa musiquinha. Foi o começo do meu chamado. Meu irmão, eu estava cuspindo fogo. Sabe aquele momento, o auge do meu chamado, assim, que eu estava... Eu lembro que era um momento que a gente orava, as pessoas caíam, aquele negócio todo. Eu já estava até assim, ó.
E era um negócio tão fantástico assim, e as pessoas começaram a falar: nossa, mas o apóstolo Éder. Chegou um tempo que eu comecei a ver que o negócio ia dar problema, porque essa pessoa chegava a pregar e dizia assim, já não com alegria: o que eu vou pregar? A apóstola já pregou tudo, não tem mais o que pregar aqui. E aí eu comecei a ver que aquilo começou a trazer um problema. E todo mundo dizia: olha, você é aquele que vai pegar e dar continuidade àquilo que essa pessoa está fazendo. Mas chegou um momento, e eu vou dizer, por causa que eu estava começando, eu ainda não era maduro o suficiente para poder lidar com essa situação. As coisas começaram a criar um outro rumo, e aí foi até o ponto aonde foi feita uma desconexão. Mas no primeiro momento, o que eu pensava? Essas pessoas perseguem, essas pessoas não sei o quê. Eu fiquei quieto, uma ordem do Senhor, fiquei quieto, eu fiquei, mas dentro de mim eu pensava isso. Mas aí chegou a minha vez de ser pai. E quando eu comecei a ver essa musiquinha entoando, meu irmão, eu tive a oportunidade de caçar a cabeça de muita gente. Mas foi o ponto onde o Senhor começou a trazer à minha memória tudo o que aconteceu e aonde foi as desconexões. E aí eu disse: cara, é aqui. E esse é o momento crucial de uma liderança e de uma paternidade, quando os filhos passam a não ser mais dependentes e você começa a enviá-los para eles serem grandes. Essa é a etapa da nobreza, da transferência de um chamado. E é aqui que muitos quebram. É o quebrar de uma transferência, é o fato de você começar a passar o bastão. E é aqui que eu digo, sabe, toda vida é isso. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? O Senhor está fazendo com que uma rede pegue toda uma visão e comece a caminhar. E eu sei que Deus vai dar filhos para vocês. Deus vai expandir todo esse movimento de uma igreja orgânica, de uma igreja sem egrégoras, de uma igreja sem motivação errada. Mas, irmãos, isso não é fácil de construir. Porque vai chegar um momento onde o teu eu vai ser confrontado. Vai chegar um momento onde você vai ter que fazer algo. Preste atenção nisso. Olha a história aqui. Vem cá, querido, rapidão. Veja só. Esse é o ciclo de vida. Eu começo a andar sozinho. Segura aí. Chega um momento que eu gero um filho. Gerei o filho. E eu começo a sustentar e criar esse filho. Mas chega um momento que esse filho cresceu. Eu vou citar eu vou trazer isso daqui como referência. Eu estou carregando essa essência está comigo. Chega um momento que esse filho cresceu, eu vou ter que fazer o quê? Transferir. Fica aí. E sair, certo? Errado. Aqui está o erro. Você já viu que a gente transfere herança só quando a gente morre? Isso para mim é o mais ridículo que existe. Isso na verdade é roubar de uma pessoa todo o direito dela errar. Veja só, eu transferi isso para ele. E agora eu vou caminhar com ele. Deixar ele fazer e eu ver se está sendo feito certo. E aí eu vou começar a ver ele andando. E vai chegar um momento que eu vou contemplar aquilo que ele está fazendo, até o ponto de ser recolhido e ele continuar. Qual que é o problema aqui desse negócio? Vem cá, querido. Qual que é o negócio disso? Chega no momento que eu já não tenho mais força, já não consigo fazer mais nada. Aí eu entrego para ele. Toma! Merecia não, mas vai.
É isso que tem acontecido com a gente. E sabe o que eu tiro dele? O direito de errar. Eu transfiro uma responsabilidade que eu nunca vi ele fazendo. E se ele começar a errar? Não tem ninguém para auxiliá-lo na caminhada. Sabe qual que é outro problema? E é isso que nós vamos nos arrepender hoje. Vem cá. Ela sabe qual é a resposta que nós precisamos fazer. Porque Deus, nosso Deus é um Deus de gerações. E Ele tem que fazer com que as próximas gerações sejam iluminadas. Esse é o ponto da eternidade. Veja só. Agora olha isso daqui. Toma. Você consegue caminhar agora não sendo mais o centro? Está com ele agora. Qual que é o problema disso? Ele errou? Você não sabe não, sai daqui. Não foi assim que Eliseu fez com Geazi? Você entendeu? Será que Geazi merecia uma maldição tão violenta como aquela? Que ele teve que levar toda a unção para a sepultura? Você entende que na verdade a gente não consegue ver o erro daqueles que estão andando com a gente? Porque a gente se acha tão santos e diferente que a gente não consegue ver essa pessoa errar. Eu não estou dizendo pecar, eu estou dizendo errar. Às vezes essa pessoa não vai conseguir administrar como você está administrando, e esse é o sentido. Sabe isso daqui? Uma vez eu ouvindo uma questão do reino animal, eu não sei se isso é verdadeiro, uma pessoa estava contando que o leão, quando começa a ficar velho, ele não sai de cena, ele deixa o seu filho ganhar dele. É meio que proposital. O filho começa a crescer e o pai vai ali segurando esse menino, dando um chega para lá, mas chega um momento que ele sabe que ele não vai aguentar mais o tranco, então ele deixa o filho ganhar, para que ele permaneça dentro do grupo, para ver e ajudar o filho nas suas escassez. Quando ele vê que o filho está maduro o suficiente, aí sim ele sai e se isola. Por quê? Porque agora esse filho está maduro para continuar o legado. Sabe o que eu tenho percebido? Que muitas vezes nós estamos roubando o direito dos filhos de crescerem juntos e errarem, porque nós deixamos o bastão na mão do outro e não temos mais alma para andar com alguém, se a gente não é o que manda. Obrigado, querido. Quantas vezes você caçou alguém quando você era líder? Quantas vezes você pegou a cabeça de alguém porque essa pessoa começou a pegar tudo que você tinha? Ou quantas vezes a tua cabeça foi caçada por pessoas que estavam transferindo para você, e você sem entendimento, só fazendo o que essa pessoa queria, a tua cabeça rolou? Na verdade, hoje eu quero orar a oração de Abraão. Senhor, se for preciso, cola a cabeça de novo. Mas uma coisa é, irmãos, que aquilo que a apóstola Luciana disse agora, sabe o que é ter olho na eternidade? É saber que a promessa de Deus não se cumpre em mim. Gente, você não será o fim da promessa. A promessa passa por você. Mas o problema é que a gente quer que a promessa termine em nós. Nós somos tão egoístas que pensamos que seremos o fim da promessa. Não, querido, você é a continuação da promessa. Veja, até hoje o Senhor prometeu uma terra a Abraão. O povo conseguiu essa terra? Ainda não. Essa terra só vai ser conseguida no milênio. Eles estão esperando o rei vir governar junto com eles. Isso é milênio, meu irmão. Já tem 4.000 anos que essa promessa está passando de geração em geração, geração em geração, e vai se cumprir no milênio, e depois na Nova Jerusalém. Era isso que eles estavam dizendo. Eles estavam olhando para uma pátria superior. Então eles não eram o dono da promessa, eles continham a promessa. E a promessa, ela tem que passar de pai para filho. A promessa que Deus te deu vai passar para os teus filhos. A promessa dos teus filhos vai passar para os teus netos. A promessa dos teus netos vai passar para os teus bisnetos. Isso é reino. Mas sabe qual que é o problema? Tem muitas promessas
que nem chegou em você, porque alguém ceifou isso. Eu vou para o lado mais claro. Quem foi filho, neto ou bisneto de gente muito rico? Levanta a mão. Neto, bisneto de gente que tinha herança, terra. Levanta a mão aqui. Quem que ficou com essa herança aí? Você entendeu que roubaram de você o direito de uma herança? Se todo mundo fosse sábio em lidar com as heranças, tinha gente pobre? Gente, todo mundo teve um descendente que foi rico. Mas teve alguém que perdeu tudo. Deixa eu te dizer, na tua geração teve alguém que foi muito íntimo de Deus, mas teve uma próxima geração que perdeu tudo. Eu quero dizer que você seja o que acumule intimidade com Deus e não o que desperdice tudo isso. Que você seja uma linha de transferência e não um ponto final para tudo isso. Que você seja aquele que conquiste e transfere e não um devorador que dá fim por causa de uma alma vazia. Que o Senhor te dê alma para transferir gerações, riquezas, heranças, ministério. Que o Senhor possa te encher hoje. Nós ministramos e fomos ministrados por cura muito eficiente. Mas eu quero que hoje você termine aqui pensando que a cura só é completa quando você for cheio. E você só vai ser cheio, pleno, quando você ter a habilidade de transferir. Por isso hoje eu quero orar por uma restituição. Mas antes de nós fazermos isso, você precisa entender que muitas vezes você foi um levantador de egrégora. Um levantador de egrégora na tua família. Um levantador de egrégora na tua geração. E eu vou dizer isso, meu irmão, não é fácil. Eu quis dizer isso daqui, não é que eu fico enciumado. Eu quis mostrar porque a gente pensa que a gente está curado e a gente só vai saber disso, irmão, quando a situação acontecer na nossa vida. E a gente vai saber como a gente vai lidar com essa situação. Ninguém é mal por natureza. Quer dizer, a gente é mal por natureza, né? Eu estou dizendo no sentido, ninguém quer fazer perversidade com um filho. Ninguém quer caçar um filho. Ninguém quer destruir um filho. Ninguém. Mas o fato é que, ao longo do caminho, os vazios da nossa vida começam a se tornar um vilão. E a gente começa a ser um ponto de ruptura. Que o Senhor te encha. Que a palavra da promessa não termine em você, mas passe por você. Amém? Amém? Amém. Hoje eu quero fazer 2 orações aqui. Na verdade, 2 momentos para a gente terminar. Se puder ir lá para o teclado, pastor. Ah, você está com a tua filha, né? Veja só. Esse primeiro tempo, se eu perguntasse aqui e pedisse para você vir, se você foi caçado em algum momento da tua vida, meu irmão, todo mundo estaria aqui. Eu sei disso. Todo mundo já foi caçado. A tua cabeça sempre já foi colocada em prêmio. E sempre vai ser um momento de crescimento, é óbvio, quando você está crescendo. Ninguém te caça quando você está na lona. Todo mundo vai te caçar quando você está em glória. Ah, no melhor momento da minha vida. Ei, irmãos, é praxe. Por quê? Porque você estava na linha de transferência.
E para mim a linha de transferência é o pior momento que existe. Que é o momento que eu começo a me tornar inútil. É o momento que eu vou ver o meu filho carregar algo, meu irmão, e isso vai me tornar inútil, isso vai me tornar não mais requisitado naquele lugar. Isso vai fazer com que eu não seja mais querido, necessário, essa seria a palavra, necessário. Eu vou até ser querido, mas não necessário mais. E os vazios do meu coração vai gritar, meu irmão, vai gritar, de uma tal forma, que não vamos dar conta. Por isso eu quero primeiro ter um ato de arrependimento. Se você foi um caçador de cabeça em algum momento da tua vida, eu tenho certeza que eu vou dizer 99% das pessoas que aqui estão já lideraram um grupo, seja de 10 pessoas, de 5 pessoas, de 100 pessoas, mas no mínimo um grupo de 2 pessoas você já liderou. Não tem boca, a maioria, principalmente no modelo de igreja em célula, todo mundo já foi líder de alguma coisa. E a pergunta é: você já destruiu algum ministério? Por causa de um vazio, você já caçou a cabeça de alguém, fazendo com que essa pessoa hoje fosse paralisada? Pessoas que passaram na tua mão e simplesmente desistiram de ser cristão, ou desistiram de ser ministro, ou desistiram de continuar na linha de frente, porque você não soube lidar com a dor do crescimento de alguém. Isso pode ser o que esteja contando. Lembra que o pastor estava contando algo da dívida lá do carro? Às vezes a gente não sabe porque o nosso ministério está emperrado, e por que eu não consigo avançar, porque da mesma semeadura que eu semeio, eu colho. Às vezes eu começo a perceber que na verdade as lutas que eu tenho é só uma colheita daquilo que eu fiz com alguém. Como diz o apóstolo Paulo, não se engane, de Deus